bem-vindo ao nosso treinamento de equipamento de proteção individual, mais conhecido como EPI. Meu nome é Caroline Dias, sou técnica em segurança do trabalho e também instrutora na área de segurança do trabalho. E nesse treinamento nós vamos abordar alguns dos pontos principais, na verdade todos os pontos principais, iniciando ali desde os fatores solicitados pela legislação, tanto NRs específicas do EPI, quanto outras complementares que também falam sobre uma abordagem, para que você possa compreender melhor o que seria esse equipamento e todas as obrigatoriedades. Vamos lá? Bom, então vamos lá. Quando primeiramente nós precisamos recomendar este equipamento de proteção individual? A legislação ela fala que quando, por exemplo, as medidas de caráter coletivo ou também quando não foi possível eliminar o risco, e essas medidas de caráter coletivo elas não forem suficientes ou elas ainda estão em modo de implementação ou não são tão eficazes, nós iniciamos ali outras recomendações, que são medidas de caráter administrativo e depois, em último caso, sendo necessário, nós fazemos a recomendação do EPI. O que é considerado EPI? A NR6, ela fala que EPI é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis a ameaçar a sua segurança e a sua saúde no ambiente de trabalho. Então, como o próprio nome diz, o equipamento de proteção individual, ele não é um equipamento coletivo, ele não é um equipamento compartilhado, tá? Ele é somente de uso individual, ok? E aí, diferente do EPC, que, por exemplo, ele age no ambiente tentando eliminar o risco, o EPI, ele vai agir em quem? No trabalhador, tentando evitar ou ali reduzir, diminuir com que o dano venha cair sobre o trabalhador, tá? Então ele não vai agir em cima do risco, ele não traz nenhum tipo de eliminação do risco, porque o risco continua presente no ambiente. O que ele faz é reduzir a questão do dano que esse colaborador vai acabar adquirindo com a exposição do risco, ok? E aí nós temos também algumas questões que a legislação ela nos pede, em consideração de recomendações e implementações do EPI, que é a questão da proteção com conforto. Isso tem que ser balanceado. O EPI ele não tem que somente fornecer proteção e causar um desconforto para o colaborador, como o contrário também, não pode ser uma questão também só confortável e não trazer nenhum tipo de proteção, tá? Isso tem que ser uma questão balanceada. A proteção e o conforto precisam andar lado a lado. E aí, quem é que deve recomendar o uso do EPI? A NR6 ela fala que compete tanto ao SESMIT ou à CIPA, nas empresas que são desobrigadas a ter SESMIT, a fazer a recomendação do EPI. Então, se você faz parte da CIPA, por exemplo, e a sua empresa não tem o SESMIT, cabe a vocês verificarem a questão da recomendação do uso do EPI. E se no caso sua empresa tem o SESMIT, você é o SESMIT, você faz parte do SESMIT, essa obrigação fica para vocês. E se você for da CIPA, você pode estar cobrando o SESMIT sobre esse quesito, tá? Você como empregador também pode estar cobrando o SESMIT enquanto a isso. As empresas que, por exemplo, não tem SESMIT, e também não tem CIPA, cabe ao designado. Por quê? Quando a gente fala de CIPA, existe a comissão e existe as empresas que precisam também designar quando elas são desobrigadas a ter CIPA. Então, se você é uma empresa que é desobrigada a ter CIPA, você tem que ter o designado para fazer as funções da CIPA e cabe essa pessoa verificar e fazer as recomendações, e orientações necessárias devido ali à questão de recomendação do EPI, tendo em vista que essa pessoa, por ser uma pessoa leiga, provavelmente, ela precisa ter uma orientação de um profissional tecnicamente habilitado, para que faça as recomendações adequadas e necessárias. Vou falar para vocês sobre algumas responsabilidades. Tanto a empresa, que é o empregador e ali o seu serviço de gestão, quanto o empregado tem as suas responsabilidades perante ao uso do EPI, tá? Não só é um lado e não é só o outro.
ambos os lados têm a necessidade de algumas obrigatoriedades e têm os seus deveres, sendo ali como responsabilidade da empresa, né, do empregador, do setor de gestão, adquirir o EPI adequado ao risco da atividade. Então, primeiramente, não é adquirir qualquer EPI, por exemplo, qualquer capacete para qualquer atividade, não. Cada EPI é destinado para um tipo de exposição, para um tipo de atividade, e esse EPI precisa ser adquirido de acordo com o risco dessa atividade. Exigir o seu uso também não é um quesito de somente fornecer e pronto, fiz a minha parte, não. A empresa ela precisa estar acompanhando e ela precisa verificar se esse colaborador está fazendo uso do EPI, então ela precisa exigir o seu uso. Fornecer somente o EPI que tem o certificado de aprovação. O que é isso? É o EPI que foi testado e comprovado que ele está apto a proteger ali o trabalhador quanto a determinados tipos de risco. Orientar e treinar também o colaborador ali sobre, por exemplo, o uso, a guarda e a conservação desse equipamento, tá? Qual a melhor forma de guardar e conservar esse equipamento? Substituir imediatamente se esse equipamento estiver extraviado ou danificado. Então, se possui algum defeito, está extraviado, ele não protege mais o colaborador contra os riscos com que ele foi adquirido, ok? Então, tem que substituir imediatamente. Responsabilizar-se pela manutenção e higienização. Isso é um item muito importante porque muitas empresas passam essa responsabilidade para os empregados, principalmente de higienização. Porém, a norma determina que isso é uma responsabilidade da empresa. É claro que ela pode providenciar meios com que o colaborador faça a higienização, mas todos esses meios, todos os locais, todas as condições e treinamentos têm que ser fornecidos pela empresa para que esse colaborador possa higienizar. Mas, por exemplo, ambientes hospitalares, né, ambientes laboratórios, esses equipamentos eles precisam ser higienizados no local por profissional habilitado a isso. Por quê? Porque aquele colaborador levando o seu jaleco ou uniforme contaminado com agentes biológicos ou químicos pode contaminar também os seus pertences, né, pessoais e a sua residência. Então, por isso que a norma determina que a higienização é uma responsabilidade da empresa. Comunicar ao Ministério do Trabalho, né, o nosso MTE, qualquer irregularidade observada. Por que comunicar ao Ministério do Trabalho? Porque vamos supor que você como empresa, você como CIPA, você como SESMIT, faça a aquisição de alguns equipamentos de proteção individual e eles chegam com algum defeito, né, com alguma irregularidade. Você comunicando ao Ministério do Trabalho, ele vai verificar com o fabricante todo aquele lote de EPIs para que outras pessoas não possam também acabar adquirindo esse EPI se foi todo o lote que está danificado. Então, eles vão fazer essa verificação. E um ponto super importante que não pode deixar de se falar e não pode deixar de passar é fazer o registro do fornecimento do EPI para o trabalhador. Porque não adianta também você só fornecer e cobrar e se acontecer qualquer coisa, você precisa como empresa se resguardar também. Assim como o empregado também precisa se resguardar e ter esse registro. Por quê? Vamos supor que você como empresa fornecer um cinto de segurança para um colaborador que faz trabalho em altura e ele não utilizou e sofreu um acidente. Como que você vai cobrar que você fez a sua parte, né? Que você forneceu o EPI adequado? Você não vai conseguir comprovar, certo? E você, como empregado, a empresa não fazendo o fornecimento, né, do EPI, ela não vai ter registro. Então, você se respalda também em qualquer questão de ter gerado algum acidente e a empresa não ter fornecido o EPI. Porque quando for levar em questões de processos, ela vai alegar que fez o fornecimento, né, ela pode alegar, e que você não fez uso. Mas, se ela não tem esse registro, não tem como ela comprovar que fez o fornecimento do EPI adequado para você, tá certo? Então, esses aqui são as responsabilidades informadas pelo NR6 a respeito, né, a caráter do empregador, da empresa. Quando a gente fala, né, sobre o certificado de aprovação, que o EPI precisa ter o certificado de aprovação, é justamente isso. São ali as condições que vai determinar que aquele EPI é considerado EPI porque ele foi testado e comprovado da sua eficiência.
Esse equipamento ele vai ter um código, que esse código você vai poder utilizar para fazer a pesquisa. Você, até mesmo você como colaborador, consegue entrar na internet. Eu vou mostrar para vocês como que faz a questão dessa pesquisa para verificar também se o que a empresa te forneceu seria o EPI adequado para sua função, tá? E para sua exposição aos riscos ocupacionais. Todo EPI ele tem que apresentar esse CA em caracteres indeléveis e bem visíveis. Então, indeléveis o quê? Que durante aí o tempo eles precisam estar bem claros, nítidos, tem que ser em materiais que futuramente, se for desgastar, esse equipamento precisa ser substituído, tá? Então vamos lá, caso você queira fazer a consulta, né, sobre o CA do seu EPI, você pode colocar em seu site de pesquisa, consulta CA, e lá no site Consulta CA você vai colocar o código do seu CA e do seu equipamento de proteção individual. Ou você pode também acessar pelo nosso QR Code. Então aqui só mostrando para vocês de modo geral ali a parte do Ministério do Trabalho e Emprego da Consulta CA. Você vai conseguir identificar aqui o número do CA, então você digita ali o número do CA, coloca em consultar, ele vai te trazer o equipamento, fabricante, tipo de proteção. Então trazendo aqui a ficha, colocou o número do CA, você consegue ter todas as informações aqui. Abrindo as informações, você sabe prazo de validade, você sabe a situação, por quê? Empresas muito grandes geralmente fazem compras maiores de equipamentos de proteção individual e muitos desses equipamentos ficam muito tempo no almoxarifado. Pode acontecer deste equipamento já ter perdido o prazo de validade, porque toda EPI tem o seu prazo de validade. Então, se perder o prazo de validade, mesmo assim estar novo, esse EPI não pode ser utilizado. Ele vai estar aqui com situação inválida, tá? Então, ele tem um tempo ali também do seu próprio material que pode se deteriorar com o tempo, até mesmo armazenado, e ele pode não trazer a proteção. Então, não podemos arriscar quanto a isso, tá? Ou se ele vai estar ali chegando perto também do prazo de validade, você vai conseguir se situar e identificar se é necessário fazer novas aquisições. Traz todas as descrições do fabricante, a descrição do próprio EPI e, muito importante, sobre o laudo de aprovação, em que ele determina, por exemplo, esse aqui é uma botina de segurança e ela foi aprovada para a proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Se for um tipo de botina para somente contra os riscos abrasivos e escoriantes, não vai ter aqui o quesito de choque elétrico. Então, obviamente, uma pessoa que trabalha com esse tipo de agente, ele não poderia utilizar essa bota. Neste caso, sim, tá? Então, quando você observar aqui o tipo de aprovação no laudo do EPI, você vai conseguir identificar se esse EPI é totalmente eficiente para a sua exposição, ok? Aqui é só um exemplo de ficha de controle e entrega de equipamento de proteção individual, em que tem que ter toda a descrição, a data que foi entregue, a assinatura do funcionário, de que ele recebeu, a assinatura também do gestor de segurança do trabalho, sendo do SESMIT, da CIPA, o próprio empregador que fez a entrega. Quais os EPIs, a entrega, qual é o CA, tá? Não recebam equipamento de proteção sem CA. Equipamento de proteção sem CA não é considerado EPI e ele não foi testado, então não garante uma proteção adequada à sua vida, à sua segurança. Temos também, como eu falei para vocês, a responsabilidade do empregador. Nós vamos ter também a responsabilidade ali dos próprios empregados, dos colaboradores, sendo elas a utilização do EPI. Então, a gente tem essa utilização do equipamento de proteção individual apenas para a finalidade destinada. Então, o EPI ele não é um acessório de você pegar um óculos de proteção, por exemplo, e pendurar aqui na sua roupa, colocar atrás da cabeça, capacete, a aba é para frente, não é para usar a aba para trás. Então, EPI ele é destinado para a sua finalidade. Tirando isso, ele precisa ser guardado, ok? Responsabilizar-se também ali pela questão de guarda e conservação. O empregador ele precisa disponibilizar os locais, mas você tem que também fazer o uso adequado com a guarda e conservação desse EPI. Comunicar se tiver alguma alteração que vai tornar o equipamento impróprio. Então, se ele está danificado, é necessário que você comunique, né, para que possa fazer a troca imediata deste equipamento.
e também cumprir com todas as determinações ali que o empregador passar sobre a questão do uso adequado deste EPI. Se você, como colaborador, se recusar a utilizar o EPI, você pode sofrer alguma consequência? E aí, você sabe me dizer? Pode sim, tá? O que a legislação fala? Tanto na CLT como também na NR1, ela fala que constitui ato faltoso quando a gente se recusa a fazer o uso do EPI. Mesmo que você se comprometa a que qualquer consequência, tá, a critério seu, a empresa está ilesa, não pode, tá? Você pode ser demitido por justa causa, tá? Se você se recusar a utilizar o EPI. E também, se a empresa não fornecer o uso do EPI, você tem o direito de recusa, tá? Você tem o direito de recusa de realizar as atividades, porque você vai estar colocando a sua vida e a sua saúde em risco se ela não fornecer os equipamentos de proteção individuais adequados. Bom, então vamos lá. A gente vai iniciar agora a parte de equipamentos de proteção individual. Tá certo? Eu vou mostrar para vocês o tipo de equipamento de proteção em que a norma ela estipula pra gente e alguns exemplos de cada situação para vocês em determinados riscos. A NR6 ela determina algumas classificações como, por exemplo, proteção para a cabeça, olhos e faces, auditiva, respiratória, a parte do corpo que vai tronco, membros superiores, inferiores, corpo inteiro e proteção para quedas, né? Ali proteção de diferença de nível. Vamos começar agora falando dos EPIs que são considerados para proteção da cabeça. Tem dois tipos: capacete ou capuz, conhecido também como balaclava, tá? Vamos iniciar aqui agora pelo capacete. O que é considerado um capacete? Muita gente identifica que seria somente o casco, mas não, tá? Para ser considerado um capacete, ele precisa possuir o casco, mais a suspensão que fica dentro do casco. Com essa junção, nós temos o capacete, tá? Então, o casco sem a suspensão não considera-se como capacete, porque é essa suspensão que vai amortecer a queda de objetos e fazer a proteção do colaborador. Componentes ali que fazem parte do nosso capacete. Nós temos a copa, que fica na parte externa, né, circular, abrangendo ali a cabeça na parte superior. A aba, tendo capacetes de aba frontal ou aba total. A carneira, que faz a questão ali em volta da sua cabeça para suspensão de toda a tira absorvedora de suor, da coroa para fazer a suspensão. A coroa, que vai sustentar ali da carneira entre o casco, e a tira absorvente de suor, que essa tira precisa ser descartada com o tempo e substituída, ok? Alguns tipos de capacete mostrando para vocês. O tipo 1, nós temos capacetes de aba total, tipo 2, capacetes aba frontal e tipo 3, que é o capacete sem aba. Isso são para mais atividades, né, que precisam de uma proteção, mas requer menos acessórios, como por exemplo atividades em espaços confinados, né? Você pode estar utilizando com aba, mas também poderia estar utilizando ali sem aba quando o local é muito confinado, muito apertado. Temos também uma nomenclatura, né, na NR6 chamados de equipamentos conjugados, que são os nossos EPIs, que fazem ali a proteção para mais de um tipo de risco, como por exemplo, proteção contra o ruído e contra impactos, que seria o capacete mais o protetor auricular, proteção contra impactos na cabeça e na face, protetor facial, e com os três, tendo tanto a facial contra impactos da cabeça e contra o ruído. Então, sempre quando você encontrar mais de algum equipamento junto, são chamados de equipamentos conjugados. Sobre o capuz ou balaclava, existem para vários tipos de situações e tipos de proteções. Então, se você trabalha ali com questões de materiais muito quentes, né, metal fundido, soldagens, temos para risco de origem térmica, tanto para calor quanto para frio, respingos de produtos químicos e trabalhos com umidade também, como por exemplo, agentes abrasivos e escoriantes.
Pronto, finalizamos aqui a parte de proteção contra a cabeça, né? Capacete e balaclava. E vou começar a falar para vocês da proteção da face, iniciando pelo óculos de proteção. Existem vários tipos, vários modelos, tudo depende também do tipo de risco que você vai estar exposto, tá? Mas pegando ali contra a proteção de impactos de partículas volantes, é o óculos transparente, contra iluminação intensa e radiação ultravioleta e infravermelha. O protetor facial, ele também vai seguir a mesma sequência ali do óculos de proteção, só que agora ele te permite uma proteção mais completa de toda a sua face. Partículas volantes, radiações e riscos também de origem térmica, que requer ali um trabalho mais intenso, principalmente quando você está exposto a arco elétrico. Temos outro tipo também de proteção facial, que é conhecido como máscara de solda. Nós temos dois tipos, que é a máscara comum e a máscara de escurecimento automático. Qual a diferença delas? Nessa primeira, que é a máscara comum, o operador, quando ele coloca a máscara, ele não consegue enxergar nada, a não ser que ele ligue ali o processo de solda e comece a soldar. Então, começa a clarear para ele e ele consegue enxergar. Então, neste processo, o colaborador ele tira e coloca a máscara várias vezes para poder identificar ali e visualizar todo o seu trabalho, certo? A máscara de escurecimento automático, não. Assim que você coloca, ela ainda está clara, e quando você liga ali a máquina de solda e começa o processo de soldagem, ela vai escurecendo até um certo ponto que não danifique a sua questão visual. Agora vamos para a parte da proteção auditiva, conhecido como os nossos protetores auriculares, certo? Existem vários tipos, né, de protetores, tudo vai depender também da intensidade, concentração e tempo de exposição do ruído que você vai estar, para que a gente possa determinar qual seria o protetor auricular mais adequado, ok? Então vamos lá. Nós temos primeiramente dois tipos de protetores que são considerados mais descartáveis. Essa espuma moldável, o colaborador ele pode utilizar ali no dia e no próximo dia seguinte ele já teria que descartar. Ela é de descarte imediato. E o pré-moldado, você ainda consegue utilizar ele com mais vezes, né? Tem uma utilização maior, só que ele também é descartável. Essas flanges que tem aqui no protetor auricular, com o tempo ela vai se desgastar e ele não vai ter mais a proteção adequada, né? Ele não vai conseguir te fornecer a proteção mais adequada. Então, ele é descartado e substituído. Esses dois são recomendados para quando a gente tem que atenuar uma intensidade de ruído menor. Como assim atenuar uma intensidade de ruído menor? Tem que reduzir uma quantidade de ruído que não é tão elevada, tá? Então no caso do protetor auricular tipo concha, ele requer ali mais uma atenção quando tá nos casos de ter que dar uma atenuação maior. Então, por exemplo, você precisa atenuar e reduzir aquela concentração e intensidade do ruído maior, né, ali no ambiente. Então a gente fornece o protetor auricular tipo concha. No protetor auricular tipo concha, o que vai diferenciar ele é a questão ali da qualidade, né, da absorção, que vai fazer a vedação auricular aqui do ouvido, né, e dos mais fracos aos mais elevados. Então vai tudo depender do tipo de ruído que você quer reduzir. Ok? Temos alguns modelos diferenciados, como por exemplo a haste, que vai ficar fixada em cima da cabeça, hastes que vão ficar acopladas ao capacete, né? E hastes que podem vir aqui por trás da nuca, ok? Então, para proteção auricular, né, dos ouvidos, para eliminar ali o ruído, né? Neutralizar o ruído aos impactos à saúde do colaborador, nós temos esses tipos de protetores, moldáveis, pré-moldados e tipo concha. Agora temos a proteção contra os contaminantes, que são as máscaras, né? Tanto as máscaras purificadoras, quanto também alguns que são conhecidos como descartáveis, até mesmo também máscaras autônomas, né, de fuga. Então a gente tem ali os respiradores, né, que são essas máscaras, que muitas vezes vai cobrir só um quarto do rosto, ou vai cobrir metade do rosto ou a face inteira. Para a gente iniciar essa parte dos respiradores, eu vou falar primeiramente para vocês das peças facial
filtrante, conhecidas como PFFs. Existem algumas categorias, tudo vai depender do tipo de risco de exposição, e essas máscaras são descartáveis. Observação importante: muitas dessas máscaras têm essa válvula aqui na frente, e essa válvula, ela não é um filtro, tá? Ela auxilia na questão da respiração ali, de auxiliar a respiração, mas ela não é um filtro diferente do que é acoplado nos purificadores, ok? E aí nós temos as classificações PFF1, 2 e 3. A primeira é contra poeiras e névoas, a segunda poeiras, névoas e fumos, né, que é o processo de soldagem, e a terceira faz a proteção contra poeiras, névoas e fumos e radionuclídeos, que é o quê? Contatos ali com a radiação. Temos outros respiradores que fazem a mesma função da PFF, porém elas têm uma durabilidade melhor, né, maior. O que você faz a troca aqui, de fato, é o filtro. Então esse filtro ele tem uma durabilidade. Quando atinge essa durabilidade, você descarta ele e substitui, certo? Então a máscara ela permanece a mesma, desde que também tenha todas as condições necessárias, não esteja danificado, esteja fazendo a vedação correta. Então P1, aí diferente de PFF, que é facial filtrante, a gente tem P1, que é purificador de ar 1, 2 e 3. Protegendo ali o colaborador dos mesmos riscos das peças faciais filtrantes, as PFFs. Temos também, né, purificador de ar com filtro químico. Este mesmo filtro purificador anterior, só que agora para outros produtos químicos, né, que estão ali mais em estados gasosos e vapor. Então temos os mesmos tipos, que é um quarto facial, semifacial e facial inteira. O que determina a filtragem nessas máscaras é o tipo de filtro que é instalado nelas, ok? Temos o purificador de ar motorizado. Ele tem uma ventoinha que consegue jogar um ar filtrado para circular ali naquela máscara. E tem dois tipos. Tanto um purificador sem vedação, então ele não veda na face, né? Ele é aberto, isso é para ajudar na circulação de ar, quanto também com vedação, que aí já precisa inibir todo o ar externo ali, e ele só pode ser direcionado para a face do colaborador, para as vias respiratórias, filtrado, ok? Temos a linha de ar comprimido, que já é um ambiente mais poluído, mais contaminado, que precisa, né, de uma questão de um ar externo ser jogado ali diretamente para aquela máscara com vedação ou sem vedação. Então tem os dois modelos, podendo ter vedação e o ar vindo pelo compressor, ou totalmente com vedação, certo? E aí temos a máscara autônoma, que o próprio colaborador ele carrega o seu cilindro de oxigênio. Então, junto com essa máscara, com esse cilindro de oxigênio também, essas atividades precisam carregar um cilindro menor na perna, que é em casos de fuga, né? Em exceções, né, que o oxigênio tiver acabado, ele ainda tem aquele oxigênio ali na perna, para ele conseguir fazer a fuga do local. Então, temos aqui no exemplo a máscara autônoma. Proteção, agora a gente vai começar para o corpo, iniciando pelo tronco. Temos vários tipos de vestimentas, tá? Essa vestimenta aqui, entre casacos, blusas, jaquetas, podem ser para diversos tipos de riscos. Aqui temos alguns exemplos para mostrar para vocês, contra calor e chamas, contra o frio, colete contra a radiação, contra a projeção de partículas, né, que possam arranhar e perfurar. E também temos proteção contra impactos maiores, que seria no caso do colete à prova de balas. Ele é considerado um EPI, desde que tenha um CA, que seja testado, e ele entra aqui como proteção do tronco. Proteção das mãos, né? Vamos agora iniciar pelos membros superiores. Começando pelas luvas de proteção, então tudo também vai depender do tipo de risco que você está exposto, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra questões que possam te cortar ou perfurar, contra calor, contra chamas. Temos também luvas de proteção contra o frio,
contra agentes biológicos e produtos químicos e umidade. Então, existem diversos tipos de luvas que vêm com a manga até o pulso, luvas que vão a partir do antebraço inteiro até o braço, tá? Então, tudo também depende do tipo de agente que você vai estar exposto, ok? Temos também outros modelos referentes a trabalhos contra choques elétricos, né? Então, essa luva contra choques elétricos também tem algumas determinações específicas, tudo depende ao tipo de trabalho que você faz, ao tipo de voltagem que você vai estar exposto. Luvas contra a vibração também, né? Ela não elimina a vibração 100%, mas ela consegue minimizar aqueles danos ali à saúde do colaborador. Então, ela reduz os impactos que esses danos podem causar, certo? Dedeira também. Dedeira é um EPI. Isso está muito atrelado a situações de algumas atividades que precisam pegar materiais muito pequenos e esses materiais ou podem escorregar ou podem ser difíceis de pinçar, né, de fazer o movimento de pinça. Podem também perfurar o dedo do colaborador, então traz uma proteção a mais, tá? Então são para esses tipos de situações e tipos de atividades. Uma atividade também muito interessante que deveria se usar a dedeira e que é pouco utilizada é a costureira, né? Dela está ali com o dedo muito próximo ao material perfurocurtante. Ela tem dedeiras específicas para esse tipo de atividade, que ela pode estar fazendo uso ali no dedo indicador e estar realizando seu processo de trabalho. Creme protetor. Creme protetor é um EPI, porém não confunda, protetor solar não é creme protetor, tá? O creme protetor, ele é um creme que vai criar uma película na sua mão contra alguns agentes de riscos, contra água, óleos e agentes químicos, né, em alguns casos. O protetor solar, ele não é considerado um EPI porque ele ainda não está regido ali, informado na NR6 e não tem CA. Porém, o fornecimento do protetor solar, ele é fundamental para atividades que estão com exposição ao sol e pode ser sim fornecido pela empresa como medidas administrativas, tendo em vista a melhor qualidade de vida ali para os colaboradores, certo? Mangas. As mangas muitas vezes elas dão continuidade ali ao processo da luva, então elas também vão seguindo os mesmos parâmetros contra agentes abrasivos e escoriantes, contra a umidade, né, ou produtos químicos, contra o frio. Então também tudo depende muito do tipo de agente que você vai estar exposto, ok? O calçado de segurança. Existem vários tipos de calçados, tá? Falo em questões de modelos, mas nós temos dois tipos. O calçado que ele é feito de couro, que é o tipo 1, e o calçado que ele é mais grosseiro, que ele é feito de uma borracha mais dura, mais resistente, mais específica, tá? Vou mostrar aqui agora para vocês alguns modelos de calçados, tudo vai determinar muito a sua utilização pelo tipo de atividade que você executa. Então nós temos calçados, o calçado baixo, que ele fica abaixo ali do tornozelo. Depois temos a bota até o tornozelo, a bota abaixo do joelho, depois aqui vem até o joelho e botas que podem chegar à coxa, tá? Tudo depende, como eu falei, do tipo de atividade e risco que você vai estar exposto. Calçados aqui de segurança, mostrando para vocês alguns modelos, né, e para o que eles protegem. Então a gente tem contra queda de objetos, questões que possam arranhar ou cortar, desde os mais básicos até os mais confortáveis, vamos dizer assim. Contra agentes térmicos também, existem proteções para isso. Contra a umidade, produtos químicos. Contra eletricidade também, ele precisa ter um calçado adequado para exercer esse tipo de atividade, ok? Meias. Meias também são consideradas EPI, mas essas meias são consideradas EPIs para processos que estão lidando com atividades com contato com o frio. Nos calçados, é importante a gente sempre estar frisando sobre o tipo de meia que iremos utilizar, né? Meias mais grossas, principalmente se você estiver utilizando calçados muito grotescos, né? Muito grosseiros ali,
botas com borrachas muito duras, é sempre importante você estar utilizando uma meia mais grossa para que você não se machuque com o próprio calçado de segurança. Então, colocar a bota de segurança, o calçado de segurança, sempre com meia. Nunca utilize sem a meia. No caso dessa meia, né, ela é obrigatória para os processos que forem utilizar em contato com frio, ok? Mas não tirar a questão de utilizar a meia em qualquer outro sapato de segurança, ok? Perneiras também acabam fazendo um complemento ali quando o calçado de segurança ele não faz uma proteção até a coxa e tudo mais, ou até o joelho. As perneiras entram para proteger contra alguns agentes, contra cortes, né, coisas abrasivas, escoriantes, que são coisas que podem arranhar, contra calor, chamas, né, processos de soldagem, e contra também produtos químicos, né, os respingos desses produtos. Outros exemplos aqui mostrando para vocês também algumas perneiras mais básicas que podem ser utilizadas com trabalhos com umidade e contra cortantes e perfurantes. Calça, né? Nós também temos essa questão da calça ser um EPI, então o fornecimento de algumas calças devido a alguns materiais para a proteção, ali começando dos membros inferiores do colaborador, contra a eletricidade e o calor, contra o frio, contra abrasivos escoriantes e também umidade ou contatos com produtos químicos. Macacão, ele já vai ser a proteção do nosso corpo inteiro, tá? Então sempre quando você ouvir chamada ali proteção contra o corpo inteiro, é quando a gente for fazer o fornecimento e uso de macacão, que ele consegue com uma vestimenta só, de fato, proteger o corpo inteiro ali, sobre alguns agentes específicos, no caso de agentes térmicos, ali o calor, produtos químicos e umidade. E aí nós temos o último item, que é falado na NR6, que é o cinto de segurança, que é a proteção contra a queda, né, ou diferença de nível. Então, o que a norma coloca no mínimo ali que deve ser fornecido? O cinto de segurança, né, o talabarte que você vai acoplar no seu cinto e colocar ali na linha de vida ou qualquer outro dispositivo de segurança, e trava-quedas. Então, quando ela fala sobre proteção de quedas, além do cinto de segurança, ela traz estes dois itens complementares para o colaborador fazer uso e evitar que danos ali venham a acontecer em casos de quedas, tá certo? Então essa foi a abordagem sobre os principais. Nós passamos item por item da NR6 referente aos tipos de EPIs. Então vocês conseguiram observar vários modelos, tudo depende muito do fabricante também. E é sempre importante a gente não esquecer esse ponto do fabricante, tá? Determinados EPIs, eles precisam ser armazenados e utilizados conforme determina o fabricante. Então nunca deixem de observar esses quesitos para vocês terem um ótimo uso e a conservação desse EPI, tá certo? Agora a gente vai deixar um exercício de fixação para vocês desse módulo e eu vejo vocês na próxima aula. Até mais!